Olá pessoal, tudo bem? Convido vocês para mais um encontro e hoje eu queria falar com vocês sobre os sacramentos, conforme nós já havíamos antecipado no encontro anterior. Mas antes da gente entrar no detalhe de cada sacramento, eu convido vocês a fazer aquela nossa oração que antecede todos os nossos encontros, invocando o Espírito Santo e pedindo que Ele nos ilumine também neste momento em tudo que nós vamos falar e em tudo que será ouvido, para que nós tenhamos um bom entendimento. Vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Quais são os sacramentos que a Igreja oferece aos seus fiéis? São 7 os sacramentos. A Igreja nos oferece o sacramento do batismo, o sacramento da confirmação ou da crisma, a Eucaristia ou a primeira comunhão, a reconciliação, penitência ou a confissão, como a maioria conhece, o sacramento da unção dos enfermos, que era conhecido antigamente pela extrema unção, o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. Então são 7 os sacramentos. E esses 7 sacramentos, eles estão divididos em 3 grupos para a gente entender melhor. E como que funciona isso? Então nós temos os 3 primeiros sacramentos que nós recebemos durante a nossa vida, que é o sacramento, que são os sacramentos da iniciação cristã, que são esses que vocês estão buscando agora. Quais são eles? O batismo, a crisma e a primeira Eucaristia. Então esses 3 primeiros sacramentos que nós recebemos em nossa vida são os sacramentos da iniciação cristã. A gente vai detalhar um pouquinho sobre cada um deles depois. Depois nós temos o sacramento da cura, que são os sacramentos da reconciliação ou da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. O sacramento da reconciliação, que cura o nosso espírito, que perdoa os nossos pecados, e o sacramento da unção dos enfermos, que pode curar as nossas doenças físicas, como também nos coloca, nos prepara para a nossa morte. Então aquelas pessoas que estão correndo perigo de vida que devem receber esse sacramento da unção dos enfermos. E depois tem o sacramento dos serviços, que é o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. Por que o matrimônio ele está dentro desse sacramento do serviço? Porque nós sabemos que um casal eles têm que estar um a serviço do outro, para que as coisas sejam como deve ser. Então, um a serviço do outro. E o sacramento da ordem, que coloca os sacerdotes a serviço de Deus e a serviço do seu povo. O sacerdote que é pastor e convidado a servir o seu povo. Então é dessa forma que funciona. São 7 sacramentos divididos nos sacramentos da iniciação cristã, nos sacramentos da cura e no sacramento do serviço. E o que são, na verdade, os sacramentos? Os sacramentos eles são os canais de salvação, por onde flui a salvação para todos nós. E é um canal que o próprio Cristo
conquistou com a sua morte e com a sua ressurreição. Então o próprio Jesus Cristo é que nos deixou esses sacramentos e a gente vai ver um pouquinho do fundamento de cada um deles na Bíblia, né? Porque nós já falamos aqui que a Igreja Católica não é uma religião, uma igreja que ela tem a sua fé única e exclusivamente na Sagrada Escritura. Mas como muita gente às vezes procura essas provas, essas confirmações na Sagrada Escritura, nós vamos também mencionar aqui de onde que saiu, né, a instituição desses sacramentos. Lembrando só que a fé católica ela tem 3 pilares da sua fé: a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Nós já falamos sobre isso aqui. E uma outra coisa muito importante que nós precisamos ter em mente também sempre, não podemos nunca nos esquecer, é que quando a Igreja ela nos alcança através dos sacramentos, né, é o próprio Jesus Cristo que está nos alcançando. Nós temos que ter em mente que quando nós somos batizados, é o próprio Cristo que está nos batizando na pessoa do sacerdote. Quando nós estamos, né, recebendo o sacramento da confissão, recebendo o perdão dos nossos pecados, é o próprio Jesus Cristo que está ali na pessoa do sacerdote, perdoando os nossos pecados e assim por diante. Portanto, a igreja, o sacerdote, ela é a portadora e a administradora desses sacramentos, né? E sacramentos que ela ministra em nome de Jesus Cristo. Ela tem esse poder em nome de Jesus Cristo. Então, portanto, a igreja ela é a continuidade desse projeto de salvação, né, que Cristo trouxe para nós. Nós vimos nos nossos 4 encontros sobre a história da salvação, sendo 3 deles onde nós falamos da história da salvação no Antigo Testamento, e o 4º onde nós falamos da história da salvação através da história da igreja. Então, a igreja, né, ela é a continuidade desse projeto de salvação. E veja o que o próprio Jesus Cristo nos disse, que foi narrado por Mateus lá no capítulo 16. Ele disse assim: pois também eu te digo, ele estava se dirigindo a Pedro, né, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E lembre-se, né, a minha igreja e não as minhas igrejas. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado também nos céus. Então, é o próprio Jesus Cristo que nos deixou, né, através do seu primeiro líder da igreja, né, que nós chamamos, que foi delegado a Pedro, e Pedro aos demais apóstolos, e esses apóstolos foram passando através da imposição das suas mãos a todos os outros bispos, né, até os dias de hoje. Então é através dessa ordem de Jesus Cristo aos apóstolos, que se sucedeu até os dias de hoje, é que a igreja tem o poder de ministrar os sacramentos, né? E esses sacramentos, eles são da igreja, né? Eles existem por meio dela e para ela. São por meio da igreja, pois este é o sacramento da ação de Cristo, que opera em seu seio graças à ação do Espírito Santo. E eles são para a igreja, pois são esses sacramentos que fazem a igreja e se manifestam e comunicam a todos os homens, sobretudo na Eucaristia, o mistério da comunhão do Deus Amor, Uno e Trino. Isso está lá no Catecismo da Igreja Católica. Vamos detalhar um pouquinho esses 3 primeiros sacramentos, que são os sacramentos da iniciação cristã. Vamos falar um pouquinho sobre eles assim. No processo, né, de iniciação cristã, que é esse processo, esses passos que nós estamos dando agora, é que nós vamos nos fortalecendo
né, num encontro pessoal com Jesus Cristo e com o Evangelho, ou seja, com a sua boa nova, com tudo aquilo que ele nos ensinou, né? E vocês vão se lembrar que lá no início nós tivemos vários encontros onde nós apresentamos, né, falamos bastante sobre Jesus Cristo, o seu nascimento, a sua vida, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição. Enfim, nós detalhamos bastante, né, sobre Jesus Cristo. E é dessa maneira, né, de uma forma intensa, através dessa experiência que a gente vai traçando nessa caminhada, é que nós vamos nos aderindo, principalmente de uma comunhão íntima, né, e plena com Jesus Cristo. Então esse processo, essa caminhada de iniciação cristã, ela tem esse objetivo, né, de conhecermos mais a Jesus Cristo e termos, né, cada vez mais uma intimidade com Ele. Porque esse é o nosso objetivo, né? Nós como cristãos, né, nós só podemos nos considerarmos como cristãos se realmente nós tivermos essa intimidade com Jesus Cristo. E como nós já falamos aqui também, é através da nossa oração, do fortalecimento e do desenvolvimento da nossa oração, é que nós podemos também desenvolver essa intimidade com Jesus Cristo. E são pelos sacramentos, né, da iniciação cristã que são lançados os fundamentos para toda uma vida cristã. Então aqui nós, nesse ano, nesse processo, nessa caminhada, nós estamos realmente nos fundamentando para a nossa vida cristã, para o resto da nossa vida. Aqui nós estamos, né, construindo o alicerce dessa nossa fé. É aqui realmente neste momento que nós vamos decidir, vamos definir pela nossa vida cristã, né? Eu acho que a partir desse momento, terminada essa caminhada, nós não podemos mais ficar em cima do muro. Ou a gente realmente torna-se um cristão, né, membro da igreja, ou realmente a gente pode até ser chamado de cristão, mas que de fato nós não vamos ser. A iniciação à vida cristã, ela não se limita à celebração dos sacramentos, mas a um progressivo mergulhar no mistério, nos mistérios de Jesus Cristo, nos mistérios da igreja, dando valor a tempos e etapas com suas celebrações, símbolos, ritos e bênçãos. Ou seja, nós temos que realmente não ficar só nesse processo dessa iniciação à vida cristã e também de recebermos esses sacramentos e ficar só nisso. Então, para a gente realmente se inserir nessa vida cristã, a gente precisa dessa progressão, né? De mergulhar realmente nos mistérios de Jesus Cristo e nos mistérios da igreja. Nós precisamos realmente dar valor a todos esses tempos, né? Nós falamos bastante no nosso último encontro sobre os tempos litúrgicos, onde a gente desenvolve a nossa fé nas várias, né, celebrações dos mistérios de Jesus Cristo. Então nós temos que realmente participar das celebrações, nós temos que conhecer todos os símbolos, saber o que significam todos os ritos, né, e todas as bênçãos. Só assim realmente a gente vai poder participar e se inserir na vida cristã. Uma outra coisa muito importante também é a participação dentro da igreja. Nós, lá nos primeiros encontros, quando nós apresentamos a paróquia, nós apresentamos a estrutura da Igreja Católica, vocês viram o quanto de trabalho a igreja dedica, né, aos seus fiéis e àqueles que mais precisam, tanto na parte espiritual quanto na parte material. Ou seja, há lugar, há espaço para que todos, né, participem dessa missão da igreja, que é levar a palavra, levar o corpo e o sangue de Jesus Cristo, levar o conforto, levar o alimento, levar as bênçãos.
Então é dessa forma que realmente a gente pode demonstrar que nós somos realmente cristãos, né? Com a nossa vida, com a nossa participação na comunidade. E nós começamos pelo sacramento do batismo, né? Veja o que João disse lá no capítulo 3, ou melhor, veja o que Jesus disse, né? E que está narrado por João lá no capítulo 3. E respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Ou seja, o próprio Jesus Cristo está nos dizendo que para entrar no reino de Deus é preciso ser batizado. E ele ainda diz, né, uma outra coisa que está narrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Ele diz assim: e depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus reforça, né, 2 vezes aqui a questão do batismo, a importância do batismo para a nossa salvação. E o batismo, ele é o primeiro dos sacramentos que nós recebemos para o perdão dos nossos pecados. É o batismo que nos livra do pecado original, aquele pecado que nós trazemos já desde quando nascemos, né? E o batismo também ele é a porta de entrada da igreja, né, dos sacramentos da vida cristã e da vida eterna. Foi pelo batismo que nós somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus, tornando-nos membros de Cristo. Somos incorporados à igreja e feitos participantes da sua missão. Ou seja, o batismo realmente ele é a porta de entrada para a igreja e para a vida cristã. E quem pode receber, né, o sacramento do batismo? Bom, primeiro qualquer pessoa que ainda não foi batizada, né? Ele deve ter uma prévia preparação, como nós estamos tendo, né? Caso ela for adulta, e no caso de crianças, quem tem que ser preparado são os padrinhos. Como a criança ela não tem o discernimento ainda das coisas, então é necessário que ela tenha um padrinho, né, uma madrinha, normalmente é o casal, né, de padrinhos, que vai ajudar os pais, ou na falta dos pais, fortalecer essa criança na vida cristã. Então o padrinho tem um papel muito importante nisso. Por isso que os pais devem saber realmente quem convidar para ser o padrinho, né, os padrinhos de seus filhos para os batizados. Uma outra coisa importante também é a gente lembrar que o batismo ele é uma vez só. Não existe essa coisa de batizar 2 vezes, batizar numa igreja, batizar na outra. Então, as exceções que existem são se a pessoa não sabe se foi batizada, os pais já não vivem mais, a pessoa estava afastada da igreja e não tem como saber. Então é feito um ritual diferente para essas pessoas, onde o próprio padre diz: caso você não seja batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas igrejas evangélicas, né, a Igreja Católica aceita o batismo, mas precisa ser analisado também caso a caso. Algumas igrejas elas não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E a Igreja Católica, se essa igreja evangélica ela deixar claro que ela batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela aceita já então esse fiel como batizado, porque não existe batismo 2 vezes, o batismo é uma vez só. E quem que pode ministrar esse sacramento do batismo? Esse batismo ele pode ser feito pelo bispo, pelo presbítero, o padre, o frei, ou até mesmo o diácono, né? E no caso de uma extrema necessidade, de alguma urgência, qualquer pessoa, mesmo não batizada, que tem uma reta intenção, pode batizar utilizando a forma trinitária,
ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Por que a igreja permite isso? Porque ninguém deve ou pode, né, ser excluído da vida eterna pela falta do batismo. Então, o que acontece? Se você passa por uma situação de um acidente, de uma doença, onde aquela pessoa está correndo perigo de vida, e você sabe que ela não foi batizada, então você pode batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essa pessoa ela vai estar batizada. Ocorre que se essa pessoa se recupera, ela deve depois ter a confirmação ou a conclusão desse rito, desse sacramento pelo sacerdote, né, por aqueles que a igreja permite ministrar esse sacramento. Tá? Então é um sacramento que qualquer pessoa, como diz aqui, com reta intenção, né, pode fazer. Tá? É desse costume, né, dessa necessidade, aliás, que se vê o costume de muitas pessoas serem batizadas em casas. Muitas famílias trazem esta tradição do batismo em casa, né? Então o batismo em casa ele tem a validade desde que nessas condições, né? Mas uma vez que a pessoa se recupera, seja criança ou seja adulto, ela deve procurar a igreja, a família deve procurar a igreja para concluir esse rito, concluir esse sacramento. E é muito importante, né? Eu já falei um pouquinho aqui sobre o papel dos padrinhos nessa caminhada cristã. Então, os padrinhos são aqueles que vão te ajudar você a seguir, né, firme nessa caminhada, seja de iniciação, seja na fé cristã, principalmente quando se trata de crianças, de adolescentes, né? Os padrinhos é que vão ajudar os pais a doutrinar essa criança na fé cristã. E os padrinhos, óbvio, né, que para fazer isso precisa também ser cristãos. E por que a igreja, né, batiza crianças, ao contrário de que muitas igrejas não fazem, né, e não reconhecem isso? A Igreja Católica batiza as crianças porque elas já nascem, né, ou nós nascemos com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original. Também as crianças precisam de um novo nascimento no batismo, a fim de serem libertadas do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade de filhos de Deus. Não batizar as crianças é privá-las da graça de se tornarem filhas de Deus. Então, a Igreja Católica batiza assim as crianças justamente para não privá-las dessa graça de Deus, né? Porque elas também não podem deixar esse mundo sem receber essa graça. E é por isso que a Igreja dá esse segundo sacramento, que é o sacramento do crisma, que é a confirmação. Ou seja, quando a criança atinge uma idade onde ela já tem o discernimento, né, então ela recebe o crisma, que é o sacramento da confirmação. E a confirmação é o sacramento que confere, né, confirma, como o próprio nome já diz, a efusão do Espírito Santo àquele que já é batizado. Veja o que São Paulo já disse lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Punham as mãos sobre os que tinham sido batizados e recebiam estes o Espírito Santo, ou seja, a confirmação do batismo. Ainda no Ato dos Apóstolos, né, dizia assim: aquele que nos fortalece convosco em Cristo e nos dá a unção é Deus, o qual nos marcou com um selo e colocou em nossos corações o penhor do Espírito Santo. Ou seja, a crisma é como se fosse um selo, né, uma confirmação do nosso batismo. A palavra crisma ela vem do hebraico crisma com CH, que significa óleo. Então o crismando ele recebe a unção com óleo sagrado, um óleo benzido.
é o sacramento da confirmação e que faz-nos participar mais intensamente da missão de Jesus Cristo na plenitude do seu Espírito Santo. É o selo do Espírito Santo em nós. A Igreja, através do Catecismo, nos diz que a recepção desse sacramento ela é necessária para a plenitude da graça batismal. Com efeito, os batizados pelo sacramento da confirmação são mais perfeitamente vinculados à Igreja, enriquecidos com uma força especial do Espírito Santo e, deste modo, ficam mais estritamente obrigados a difundir e a defender a fé por palavras e obras, como verdadeiras testemunhas de Cristo. Ou seja, como nós falamos, pelo fato da criança já estar numa idade que tem o discernimento, né, ele já se sente mais na obrigação de cumprir, né, com as suas obrigações de defender a fé por palavras e por obras. O sacramento da confirmação ele também aperfeiçoa essa graça do batismo, né? Nos dá o Espírito Santo para nos enraizar mais profundamente nessa filiação divina, nos aproxima mais firmemente de Cristo, nos incorpora, né, de forma mais sólida dentro da Igreja e nos estimula na missão de sermos cristãos. Assim como no batismo, o sacramento da confirmação ele nos imprime um sinal que é indelével, né, em nossa alma. Por isso pode ser recebido apenas uma vez. Então o sacramento do batismo e o sacramento da crisma, né, ele só pode ser recebido uma única vez. E é através do batismo e da crisma que nós recebemos os dons do Espírito Santo. Nós também já falamos sobre os dons do Espírito Santo no encontro específico que nós tivemos. E quais são esses dons? Nós falamos sobre todos eles lá nesse encontro. É o dom da sabedoria, o dom do entendimento, da ciência, do conselho, da fortaleza, da piedade e do temor a Deus. Então, com o batismo e com a efusão do Espírito Santo através do crisma, nós recebemos esses 7 dons. E quem que pode ministrar o sacramento do crisma? O sacramento do crisma, quem ministra sempre é o bispo, né? Então é função do bispo ministrar o sacramento do crisma. Ocorre que, em função do crescimento da igreja, de tantas paróquias dentro de uma diocese, o bispo ele acaba não dando conta. Ele não tem como estar em todos os lugares o ano todo para dar o sacramento do crisma. Então ele pode delegar aos sacerdotes, aos padres. Então pode ser que a gente tenha o privilégio de ter a presença do bispo para ministrar esse sacramento, mas pode ser que não, né? E aí quem vai ministrar, devidamente autorizado pelo bispo, é o sacerdote. E aí nós passamos para o último sacramento da iniciação cristã. Veja o que São Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios. Já lá no início das primeiras comunidades, no início da igreja, ele diz assim: porventura, o cálice que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão com o corpo de Cristo? Ou seja, desde aqueles primeiros momentos de igreja, quando eles começaram a celebrar as primeiras Eucaristias, né, as primeiras partilhas do pão, eles já tinham esse entendimento de que aquilo que eles estavam partilhando não era tão somente o pão, né, o trigo, o vinho e a uva, mas ali já tinha a presença real do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que Jesus, o próprio Jesus Cristo nos disse, e está narrado lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de o benzer, partiu-o e deu-lhes, dizendo:
tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhes, e todos dele beberam. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. Veja que é o próprio Jesus Cristo dizendo. Veja o que ele disse ainda mais, narrado lá no Evangelho de João. Em verdade, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós. Ou seja, se nós não participarmos desta comunhão do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nós não teremos a presença do Espírito Santo em nós. Nós já falamos aqui no encontro sobre o Espírito Santo que nós somos templo do Espírito Santo e que é o Espírito Santo que nos dá vida, é o Espírito Santo que nos move. E o próprio Jesus Cristo está dizendo que se nós não comungarmos do seu corpo e do seu sangue, nós não teremos vida, nós não teremos a presença do Espírito Santo em nós. Então, a Eucaristia, ela foi instituída pelo próprio Jesus Cristo na sua última ceia com os seus apóstolos, que nós rememoramos toda a Quinta-feira Santa. A Sagrada Eucaristia, ela completa a iniciação cristã daqueles que, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade no próprio sacrifício de Jesus Cristo. A Eucaristia, ela é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os sacramentos, assim como todos os mistérios da Igreja e obras do apostolado, estão vinculados com a Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Com efeito, na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa. Então a Igreja, esse tesouro que a Igreja tem, que é a Eucaristia, que é o próprio Jesus Cristo. E é o mesmo sacrifício da cruz, agora sem derramamento de sangue, pois foi derramado uma vez por todas para a nossa salvação. A Eucaristia é a atualização do Calvário, não um novo sacrifício, mas memória e atualização do mesmo sacrifício. Ou seja, cada vez que nós participamos da missa, da Eucaristia, nós estamos celebrando a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E tudo isso está representado na missa, a vida de Jesus Cristo, que é a proclamação da palavra, a profissão de fé, o ofertório, as oferendas, a ação de graças a Deus por todos os benefícios que nós recebemos, a consagração do pão e vinho. Quando na oração de consagração o sacerdote invoca a presença do Espírito Santo e acontece ali naquele momento a transubstanciação, ou seja, a transformação da substância do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo, para a nossa comunhão com Jesus Cristo. Quais são os sinais visíveis que nós temos? Nós temos ali como sinal visível o pão, o trigo, o vinho, a uva, mas que uma vez consagrado se tornam no pão e se tornam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. O que nós vemos é matéria, mas o que está ali, invisível aos nossos olhos, mas presentes ali, é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Quem que pode ministrar o sacramento da Eucaristia? Somente os sacerdotes é que podem presidir a Eucaristia, ou seja, a missa, e consagrar as espécies do pão e do vinho. Estes são os ministros ordinários da Sagrada Comunhão. Algumas igrejas, algumas paróquias, têm lá a figura do diácono. O diácono, vocês vão perceber a diferença quando ele está celebrando do padre, pela sua própria vestimenta. Ambos vestem a batina, tanto o padre quanto o diácono. A diferença está na estola, ou seja, naquela faixa que é colocada sobre os ombros.
O sacerdote usa aquela faixa onde ele coloca sobre o ombro, sobre o pescoço, e as duas extremidades descem pelo peito, pelo abdômen. Enquanto que a faixa do diácono, ela é colocada cruzada. Então essa é a diferença. Para quem não conhece, né, vai numa paróquia, está participando de uma celebração, então você vê o sacerdote com a estola aqui e o diácono, né, com ela cruzada. A diferença que vocês vão observar também na celebração é que quando a celebração está sendo presidida por um diácono, não há a consagração do pão e do vinho. Tá? Então as hóstias que serão distribuídas, elas já foram consagradas numa outra missa por um sacerdote, porque somente ao sacerdote é concedido o poder de consagração da Eucaristia. Tá? Então, quando a celebração está sendo ministrada por um diácono, não vai haver aquele momento de consagração das hóstias. Todos nós participamos da ceia e Eucaristia, todos nós que participamos da ceia de Eucaristia, de certa forma, celebramos esse sacramento. Existe o presidente da celebração, que é o sacerdote, que oferece o sacrifício. Porém, é o próprio Cristo que efetivamente celebra o sacrifício. É Ele mesmo que oferece a Deus, Pai, na ação do Espírito Santo, todos os dons que nós apresentamos ali para serem consagrados. É pela santificação, né, pelo Espírito Santo que desce ali naquele momento que o sacerdote pronuncia as mesmas palavras de Cristo na última ceia. Pela consagração se opera então a transubstanciação, ou seja, a transformação. Deixa eu desligar aqui. É nesse momento em que desce o Espírito Santo para se fazer a consagração do pão e do vinho, ou seja, ali naquele momento acontece a transubstanciação, a transformação do pão e do vinho no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Então, por isso que quando termina essa oração de consagração e a apresentação do corpo e do sangue, o sacerdote diz: eis o mistério da nossa fé. Porque realmente ali é o ápice da nossa fé, é o momento mais importante da celebração. Cristo está presente de maneira verdadeira, real e substancial em seu corpo e sangue, alma e divindade. Ele está todo inteiro na menor partícula de Eucaristia. Então vocês podem observar, quem tem o costume de frequentar a missa, que eventualmente há necessidade de se quebrar as partículas, de se quebrar as hóstias. O padre, normalmente quando ele termina a consagração e ele vai consumir aquela hóstia maior, ele quebra ela em vários pedaços. Alguns daqueles pedaços ele dá ali para o próprio ministro, antes dele sair para fazer a entrega da comunhão. E ainda alguns pedaços que sobram ele pode também entregar aos fiéis que estão na fila de comunhão. Isso porque o corpo, e o sangue de Cristo ele está na menor partícula. Acontece também que às vezes os ministros eles erram no cálculo da quantidade de hóstias a serem consagradas. De repente uma missa que vem mais fiéis, e falta. Então eles podem quebrar aquelas partículas para aumentar a quantidade, para que seja suficiente para todos. Então não tem problema se você está recebendo uma hóstia inteira ou se está recebendo um pedacinho, por menor que seja. Ali naquela menor partícula está o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem que pode receber esse sacramento? Qualquer pessoa batizada e somente ela. Deve ter uma prévia preparação, como essa que a gente está fazendo ao longo desse ano.
E o fiel também deve aceitar os ensinamentos da igreja e estar em estado de graça. Então precisa ser batizado, precisa reconhecer e aceitar todos os ensinamentos da igreja, tudo que nós estamos falando aqui, e precisa estar em estado de graça, ou seja, sem um pecado grave. Por isso que antes de vocês receberem a primeira Eucaristia, terão que passar, pelo sacramento da reconciliação, da confissão. Nosso Senhor, Ele instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue para perpetuar pelo decorrer dos séculos até a sua volta. O sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e da sua ressurreição. Então é tudo aquilo que que a Igreja faz diariamente, toda a celebração de missa, que nós chamamos de celebração da Eucaristia, foi confiado à Igreja por Jesus Cristo. E é por isso que a Igreja procura tomar todos os cuidados, ela procura ser solícita e bastante cuidadosa para fazer com que vocês não entrem nesse mistério de fé como estranhos ou meros espectadores, mas que vocês participem nessa ação sagrada consciente, ativa e piedosamente. Por meio de uma boa compreensão de todos os ritos e orações, que vocês sejam instruídos pela Palavra de Deus, que vocês também se alimentem à mesa do corpo do Senhor, participem da Eucaristia, para que vocês deem graças, entendam a necessidade e a importância de dar graças a Deus, que aprendam a oferecer-se a si mesmos pelas mãos dos sacerdotes. Aquele momento do ofertório, quando o sacerdote oferece o pão e o vinho, que nós aprendamos também a nos oferecer tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos para a glória de Deus. Que no dia a dia nós possamos progredir na unidade com Deus, para que finalmente Deus seja tudo em todos. Esse é o objetivo da Igreja. A Igreja procura ter todo esse cuidado para que antes de ministrar esses sacramentos, vocês tenham todo o conhecimento da doutrina do próprio Jesus Cristo. Essa doutrina ela não é da Igreja. A Igreja ministra essa doutrina, mas quem deixou essa doutrina para nós foi o próprio Jesus Cristo. Veja o que a Igreja nos ensina através do seu catecismo. Ela diz assim: o perdão dos pecados cometidos depois do batismo é concedido por meio de um sacramento próprio, chamado sacramento da conversão, confissão, penitência ou reconciliação. Nós conhecemos mais como a confissão. E é importante, o que ela diz aqui, olha, quem peca ofende a honra de Deus e o seu amor, a sua própria dignidade de homem, e ofende também o bem-estar espiritual da Igreja, da qual cada fiel deve ser pedra viva. Ou seja, nós precisamos ser essa pedra viva, ser o exemplo. Então, toda vez que nós pecamos, nós ofendemos a Igreja, ofendemos a nossa própria dignidade e principalmente ofendemos ao próprio Deus e o amor que Ele tem por nós. Então, por isso nós, cada vez que pecamos, nós precisamos nos reconciliar com Deus. E através do sacramento da reconciliação é que nós podemos nos reconciliar com Deus. Agora veja só uma coisa, veja o que o próprio Jesus Cristo nos disse, e João deixou narrado lá no seu Evangelho, no capítulo 20. Jesus disse assim: depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Veja que é o próprio Jesus Cristo que soprou sobre eles, concedeu-lhes o Espírito Santo e deu essa ordem a eles. Aqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Ou seja, todo o pecado será retido em nós se nós não passarmos pelos sacerdotes,
para o sacramento da reconciliação. O sacerdote ele tem esse poder que lhe é conferido pela igreja desde a igreja primitiva, né? O sacerdote recebe esse poder através da imposição das mãos, né, dos próprios apóstolos numa corrente, numa sucessão que não se quebrou até hoje. Então, toda vez que nós somos perdoados, é o próprio Jesus Cristo que está nos perdoando. Veja o que São Paulo diz também na sua segunda carta aos Coríntios. Ele diz assim: tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério dessa reconciliação. Então Jesus diz que soprou sobre eles, né, e concedeu-lhes o poder de perdoar. E o próprio apóstolo, né, Paulo, está confirmando isso, dizendo que tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo, ou seja, perdoou os seus pecados e nos confiou esse ministério, né, que é o ministério da reconciliação. Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a Igreja que feriram pecando e a qual colabora para a sua conversão com a caridade, exemplo e orações. Ou seja, uma vez que nós somos perdoados, nós nos reconciliamos também com a Igreja, né? E essa Igreja que nos dá o sacramento da reconciliação. Veja como é uma troca, né? O movimento de regresso a Deus pela conversão e pelo arrependimento implica dor e aversão em relação aos pecados cometidos e o propósito firme de não tornar a pecar no futuro. Portanto, a conversão refere-se ao passado e ao futuro. Alimenta-se da esperança da misericórdia divina. Ou seja, para que esse sacramento ele tenha efetividade sobre nós, nós precisamos do arrependimento. E quem pode, né, ministrar o sacramento da reconciliação? Somente os sacerdotes que receberam da autoridade da Igreja a faculdade de absolver os pecados e poder perdoar em nome de Jesus Cristo. Até um tempo atrás, o padre, quando ele era ordenado, ele não recebia de imediato a autorização para a confissão. Então não eram todos os padres que estavam autorizados pela Igreja a ministrar o sacramento da reconciliação. Mas, o que me parece, de um tempo para cá, já todos os padres, ao serem ordenados, já recebem essa autorização. Então, de um tempo para cá, todos os padres, né, ordenados recebem também a autorização para ministrar o sacramento da reconciliação. Vejam como é importante, né, esse sacramento, a ponto dele ter que, mesmo sendo padre, receber uma autorização específica para ministrar o sacramento da reconciliação. Quais são os efeitos do sacramento da reconciliação em nossa vida? Reconciliação com Deus recupera a graça perdida, né? O pecado nos afasta de Deus, afasta a graça que Deus nos dá, a sua presença. E com a reconciliação, com o perdão, né, nós recuperamos essa graça, essa amizade nova com Deus. Nós recuperamos, né, a reconciliação com a Igreja, que são todos os fiéis. A remissão da pena eterna em que incorreu pelos pecados mortais, ou seja, quando nós estamos nos confessando e obtendo o perdão dos nossos pecados, nós estamos minimizando a nossa pena no purgatório. Lembra que nós falamos aqui do purgatório, né? Daquele período de purificação antes de nós entrarmos no reino, na glória de Deus. Então a confissão ela é importante porque ela também, uma vez que nós somos perdoados, né, antecipadamente,
Então a nossa pena será menor, né? Mais uma vez, uma reconciliação com arrependimento. A remissão, ao menos em parte, né, das penas temporais, ou seja, daqueles próprios sofrimentos que o pecado nos traz aqui na terra, né, que é a paz e a serenidade da consciência, a consolação espiritual. Ou seja, quem vive em pecado já acaba sofrendo aqui nesse próprio mundo, né? E também nos acrescenta força espiritual para o combate diário, né? Com todas as forças, com tudo aquilo que nos é colocado diariamente na nossa vida. Nós estando perdoados, nós temos mais força para vivenciar o nosso dia a dia, superar todas as nossas dificuldades do dia a dia. Agora é importante a gente ter em mente que a confissão ela é uma sequência de algumas atitudes nossas. Ela não é simplesmente o ato de você ir até o confessionário, contar os seus pecados, rezar lá o Pai Nosso e as 10 Ave Marias que o padre impõe, alguma coisa assim. É alguma coisa muito mais do que isso. A confissão, uma reconciliação, como o próprio nome diz, é uma reconciliação com Deus. E para que essa reconciliação aconteça de fato, alguns passos a gente precisa tomar, né? O primeiro deles é a contrição. O que é a contrição? É aquele ato de você fazer um exame da sua consciência, se colocar em oração diante de Deus e se colocando, né, se comprometendo a não pecar mais, né? Existem orações, inclusive, de contrição, mas a contrição bem feita mesmo é aquela que sai do fundo do nosso coração, reconhecendo o seu pecado, se comprometendo a não pecar mais. Aí sim você vai para o confessionário, diante do sacerdote, né, reconhecendo que é o próprio Jesus Cristo que está ali à sua frente. Então é para Ele que você tem que realmente contar os seus pecados com toda a sinceridade, com todo o arrependimento e se comprometendo a não pecar mais. Só assim você vai passar pela satisfação, né, e pela absolvição dos seus pecados. Tá? Então não é simplesmente o ato de ir até o confessionário. Você tem que começar a se preparar, né, tirar um dia, um momento para esse ato de contrição, né, para o exame de consciência, para o comprometimento realmente de não cometer mais aquele pecado. Depois nós passamos então para o sacramento da unção dos enfermos, né, que é o sacramento que antes era chamado como extrema unção. Veja o que Tiago diz lá na sua carta. Está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. O que a igreja nos fala sobre esse sacramento? O tempo oportuno para receber a sagrada unção é certamente aquele em que o fiel começa a encontrar-se em perigo de morte, devido à doença ou à velhice. Então esses sacramentos são para aquelas pessoas que estão realmente já próximo da morte, seja por doença, por acidente, por velhice. Então aí cabe à família, né, o discernimento de chamar, né, um padre para ministrar esse sacramento da unção dos enfermos. O sacramento da unção dos enfermos tem por finalidade conferir uma graça especial ao cristão, que enfrenta as dificuldades inerentes ao estado de doença ou de velhice, né? E somente os sacerdotes podem ministrar o sacramento da unção dos enfermos. A nenhuma outra pessoa, né, a nenhum outro membro da igreja tem autorização para ministrar esse sacramento.
E quais são os efeitos desse sacramento na vida das pessoas? A união do doente à paixão de Cristo para o seu bem e para o bem de toda a Igreja. Levar conforto, né, a paz e a coragem para que ele suporte de uma forma cristã os sofrimentos, né, da doença ou da velhice. Levar a ele o perdão dos pecados, se o doente, né, a pessoa ela não teve a oportunidade de passar pelo sacramento da reconciliação. Restabelecer a saúde de tal forma conveniente para a salvação espiritual. Esse sacramento pode sim, né, levar também a cura a essa pessoa e preparar, né, a pessoa para a passagem da vida eterna. Então esse sacramento, mais do que às vezes levar a cura, ele pode também levar a cura, mas o principal é preparar essa pessoa, né, para a sua morte. Tá? Então muitas vezes a pessoa acha que vai receber a extrema unção, vai receber a cura. Pode até receber, se for da vontade de Deus, por que não? Mas o objetivo principal é preparar essa pessoa para a passagem dessa vida. Depois nós temos o sacramento do matrimônio. Veja o que Jesus disse, e está narrado por Mateus, lá no capítulo 19. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Veja também o que está escrito lá no livro do Gênesis. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A aliança matrimonial, pela qual um homem e uma mulher constituem entre si uma comunidade íntima de vida e de amor, foi fundada e dotada das suas leis próprias pelo Criador. Pela sua natureza, ordena-se ao bem dos cônjuges, bem como a procriação e educação dos filhos. Entre os batizados, foi elevada por Cristo Senhor a dignidade de sacramento. Então veja que essa aliança do matrimônio, ela já foi constituída já no próprio ato da criação. Deus já fez o homem e a mulher para viverem juntos. O sacramento do matrimônio significa a união de Cristo com a Igreja e confere aos esposos a graça de se amarem com o mesmo amor com que Cristo amou a Igreja. A graça do sacramento aperfeiçoa assim o amor humano dos esposos, dá firmeza à sua unidade e santifica-os no caminho da vida eterna. Uma vez que o matrimônio estabelece os cônjuges num estado público de vida na Igreja, é conveniente que a sua celebração seja pública perante o sacerdote, as testemunhas e a assembleia dos fiéis. É o único sacramento que quem celebra são os próprios cônjuges, né? O sacerdote ele apenas assiste, ou seja, ele atua como um assistente na celebração desse sacramento. O lar cristão é um lugar onde os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. É por isso que a casa de uma família cristã se chama, e com razão, igreja doméstica. Lugar de graça e de oração, escola de virtudes humanas e de caridade cristã. Então a família ela tem a obrigação de dar aos seus filhos todo o conhecimento da fé cristã. Não é deixar que a igreja, né, somente lá na época de aprendizado da vida, da iniciação à vida cristã, lá na catequese, que ele vai aprender sobre a vida religiosa, sobre a sua igreja, sobre Jesus Cristo. Não, isso tem que começar já desde o início, desde a sua primeira infância, já dentro de casa, dentro do lar. Assim é que se forma um lar cristão. O homem e a mulher são chamados a dar vida e a participarem do poder criador e da paternidade de Deus. Os cônjuges são cooperadores do amor de Deus, né? Do amor de Deus como Criador.
A vocação ao matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher, conforme saíram da mão do Criador. O próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. A fecundidade é um dom, uma finalidade do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O instituto do matrimônio e o amor dos esposos estão, por sua índole natural, ordenados à procriação e à educação dos filhos, sendo o matrimônio coroado da sua maior glória. Qual é a maior glória do matrimônio, né? É verem os filhos engajados dentro da igreja, engajados na sua vida cristã. E para finalizar, nós chegamos no sacramento da ordem, que é o sacramento ministrado na ordenação dos religiosos, dos padres, né? Veja o que São Paulo diz na sua carta aos Hebreus. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados. Ele ainda diz: tu és sacerdote. Ele ainda faz referência, né, a um trecho do Antigo Testamento. Ele diz assim: como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A Igreja é na sua totalidade um povo sacerdotal. Graças ao batismo, todos os fiéis participam do sacerdote de Cristo. Esta participação chama-se sacerdócio comum dos fiéis. Na base desse sacerdócio e ao seu serviço, existe uma outra participação na missão de Cristo, a do ministério conferido pelo sacramento da ordem, cuja missão é servir em nome e na pessoa de Cristo, né? Cristo como cabeça da igreja, no meio da comunidade. Então o sacramento da ordem dá ao sacerdote, né, o poder de representar Cristo no seu ministério. E esse sacerdócio ministerial, ele difere essencialmente do sacerdote comum dos fiéis, porque confere um poder sagrado para o serviço dos mesmos fiéis. Os ministros ordenados exercem o seu serviço junto do povo de Deus, pelo ensino, pelo culto divino e pelo governo pastoral. Ou seja, o padre, o bispo, né, ele é o pastor da igreja, então ele tem essa função de guiar a igreja que somos todos nós. O sacramento da ordem é o sacramento graças ao qual a missão foi confiada pelo próprio Jesus Cristo aos seus apóstolos e continuará sendo exercida até o fim dos tempos. Existem 3 graus da ordem, né, que é o episcopado, o presbiterato e o diaconato. Então, o episcopado são os bispos, presbiterato, que são os padres, e diaconato, que são os diáconos. Então, esses três graus de ordem é que recebem o sacramento da ordem. Os apóstolos foram enriquecidos por Cristo com especial efusão do Espírito Santo, que desceu sobre eles, e eles mesmos transmitiram aos seus colaboradores mediante a imposição das mãos, este dom espiritual que chegou até nós pela sagração episcopal, ou seja, pela sagração dos bispos. Então o que acontece? Os apóstolos, eles receberam do próprio Jesus Cristo o dom do Espírito Santo. E nós vemos lá nos Atos dos Apóstolos, nas cartas, que com o crescimento da igreja, os próprios apóstolos impuseram as mãos sobre outras pessoas que passaram também a representá-los. E isso vem sendo feito desde então até os dias de hoje, através dos nossos bispos e dos nossos padres, que são os únicos que não perderam essa tradição, né, esse poder que vem da imposição das mãos, né? Então é diferente das demais igrejas, né, que quebraram esse vínculo da imposição das mãos.
Os presbíteros, né, ou seja, os padres, os freis, estão unidos aos bispos na dignidade sacerdotal, pela imposição das mãos, e ao mesmo tempo dependem deles no exercício das suas funções pastorais. São chamados a ser os cooperadores providentes dos bispos, ou seja, quem são realmente os responsáveis, né, pela igreja, por pastorear a igreja, são os bispos. Os padres são os seus, recebem a função, né, de ajudá-los nesse pastoreio, mas a responsabilidade é dos bispos. Os diáconos, eles são ministros ordenados para as tarefas de serviços da igreja. Eles não recebem o sacerdócio ministerial, mas a ordenação confere-lhes funções importantes no ministério da palavra, do culto, do governo, né, da pastoral e no serviço da caridade, encargos que eles devem desempenhar sob a autoridade pastoral do seu bispo, né? Ou seja, o diácono, né, ele também só pode exercer a sua função, né, de acordo com as diretrizes do bispo. Só fazendo um entre parênteses aqui na questão dos diáconos, né? Os diáconos, eles podem ser homens casados, tá? Podem ser solteiros, mas podem ser homens casados. Então, eles têm uma limitação dentro desse ministério que eles exercem dentro da igreja. Tá? Então, pela falta, às vezes, de padres em algumas regiões, então, o trabalho dos diáconos é muito importante. Lembrando que o diácono, ele não celebra a Eucaristia, né? Ele celebra o culto, mas dentro desse culto ele não pode consagrar a Eucaristia, tá bom? A Igreja confere o sacramento da ordem somente a homens batizados cujas aptidões para o exercício do ministério tenham sido devidamente reconhecidas. Compete à autoridade da Igreja a responsabilidade, o direito de chamar alguém para receber a ordem. Pertencem aos bispos o direito de conferir o sacramento da ordem nos seus 3 graus. Tá? A Igreja confere o sacramento da ordem somente a homens batizados cujas aptidões para o exercício do ministério tenham sido devidamente reconhecidas. Né? E como que isso E como que isso é reconhecido? Através de toda a trajetória, né, que os candidatos a padres e a diáconos passam. Então, o padre ele tem 4 ou 5 anos, pelo menos, de estudos, né, de psicologia, de teologia, enfim, de toda uma caminhada dentro do seminário. Ele passa por vários períodos, por várias etapas, até que ele possa ser reconhecido, né, a ter o direito de receber o sacramento da ordenação. E da mesma forma o diácono, mesmo ele sendo uma pessoa solteira ou casada, ele vai ter que passar por todo um conhecimento antes de estar apto a receber o sacramento da ordem. Ele vai ter pelo menos aí 1 ano e meio de estudos, né? E também passar por várias experiências dentro da igreja até ser reconhecido apto, capacitado a receber essa ordem para o diaconato. Ok? Pessoal, então esse era o recado, essa era a mensagem que eu tinha para vocês sobre os sacramentos. É bastante informação, acho que a gente extrapolou aqui no tempo, mas é importante que vocês tenham conhecimento, principalmente sobre os 3 primeiros sacramentos que nós falamos, que são os sacramentos que vocês estão buscando, alguns, pelo que eu tenho conhecimento, buscando também o sacramento do matrimônio. Então, revisem, fiquem atentos e estou à disposição de vocês para qualquer necessidade, para esclarecer qualquer dúvida. Fiquem com Deus, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.